Um bom currículo significa um currículo focado nas matérias essenciais, que são, obviamente, no começo o português e a matemática, mas que depois se desenvolvem na geografia, na história, na literatura. A educação tem vários ingredientes, chamemos-lhe assim, para dar bons resultados. Eu diria que tudo começa no currículo, porque se nós não soubermos para onde queremos ir, não chegamos lá de certeza. Nós temos que ter um currículo bem estruturado, focado nas matérias essenciais e organizado de forma sequencial. Isto significa que temos de dar muita atenção ao português e à matemática no início. Depois temos de introduzir, ou temos de ir introduzindo a história, a geografia, as ciências. Temos depois de desenvolver essas matérias. Temos de introduzir inglês, temos de introduzir literatura, mas todo este currículo tem de estar muito bem organizado sequencialmente. Este é o primeiro problema. A primeira questão essencial para que o ensino funcione é um currículo bem organizado, ambicioso, exigente e bem sequencial. Depois, há outros fatores importantes para que o ensino se desenvolva. Um que eu diria logo que é imediato e que vem associado a este é a avaliação. Se os alunos não forem avaliados, ninguém sabe se eles estão a melhorar, se não estão a melhorar, onde é que estão as dificuldades, onde é que não estão as dificuldades. Esta avaliação, em meu entender, deve ser composta por muitas camadas. Deve haver avaliação na turma, dos alunos, até a avaliação que o aluno faz a si próprio em casa ou que os pais ajudam a fazer. Depois deve ter a avaliação regular feita nas turmas, se calhar avaliação de escola, avaliação de Estado, se calhar avaliação nacional. Mas, enfim, tem de haver uma referência nacional ou uma referência do Estado para que as escolas percebam porque é que estão a funcionar de certa maneira, porque é que não podiam funcionar de outra, e se comparem, vão vendo, vamos todos aprendendo uns com os outros para melhorar a educação. Portanto, o segundo ponto é a avaliação. O terceiro ponto eu diria que é um apoio especial para os jovens que têm mais dificuldades. Nós precisamos dar esse apoio aos jovens, precisamos de ver que aqueles que estão para trás podem ser recuperados, temos de acreditar em todos. E alguns vão precisar, durante algum tempo, de um apoio especial, se calhar fora da sala de aula, se calhar com horas especiais de professores especializados que podem ajudar esses jovens a terminar o seu aprendizado da leitura, a melhorar a sua leitura, a melhorar o domínio da aritmética, enfim, tudo isso. Esse apoio a esses jovens é fundamental. Quarto ponto eu diria, é preciso dar autonomia às escolas, mas com os incentivos certos. As escolas sabem melhor que ninguém, tal como os professores, tal como os diretores, sabem melhor que ninguém como é que se lida com os alunos, desde que os objetivos sejam claros. Então, eles devem ter a maior autonomia possível para que eles consigam prosseguir os seus objetivos. E, finalmente, eu diria que é preciso apresentar alternativas. E é preciso apresentar àqueles jovens que estão com mais dificuldade em terminar ou que estão com mais pressa de se integrar no mercado de trabalho, seja por questões familiares, seja por questões deles próprios, dar a esses jovens a possibilidade de saírem do ensino obrigatório já com uma profissão. Dar-lhes uma formação técnica, ao mesmo tempo que se lhes dá uma formação geral, uma formação geral sólida, dar-lhes uma formação técnica que lhes permita sair da escola com um diploma nas mãos que lhes facilite a entrada no mercado de trabalho e desempenharem uma função produtiva na sociedade. O conhecimento está na base de tudo. Muitas vezes fala-se em competências mais modernas, fala-se em competências do século XXI, fala-se em aprender a aprender, fala-se em desenvolver o sentido crítico. Muito bem, tudo isso pode ser importante, não discuto. Agora, nada disso funciona se não houver de base um conhecimento. E há uma visão romântica das coisas que acha que o jovem pode aprender a aprender por si, pode por si desenvolver-se. É falso. O jovem precisa de ser acompanhado, os objetivos de ensino devem ser claros e esses objetivos de ensino devem ser um currículo rico em conhecimento, com conhecimento que permita aos jovens perceber o mundo. Se o jovem pode e deve desenvolver sentido crítico, deve e pode desenvolver sentido crítico com base em factos, com base em coisas que ele sabe, com base em conhecimento sobre o mundo.
Então nós temos que lhe dar esse conhecimento sobre o mundo que lhes permita desenvolver as ideias próprias, claro, que lhes permita atuar, que lhes permita olhar criticamente para a sociedade. Mas agora eu pergunto, se o jovem não sabe ler o jornal, como é que ele vai ser um cidadão ativo? Ele tem que aprender a ler. E se o jovem, quando lê, não percebe o que lá está, não entende o que lá está porque não entende as referências geográficas, políticas, sociais que estão no jornal que está a ler, então o jovem não consegue entender o que se passa no mundo à sua volta. Esse jovem está à partida deficiente. O jovem tem que ter o conhecimento suficiente para poder enfrentar o mundo. Muitas vezes fala-se em que os professores deveriam mudar o seu estilo de ensino. Eu acredito que sim, que devem mudar. Mas os professores conhecem os jovens e os professores, por experiência, sabem muitas vezes o que funciona e o que não funciona. Se o professor tiver um currículo claro e se disser ao professor, olha, é isto que nós queremos que os alunos saibam, e depois se disser ao professor, olha, e nós vamos apoiá-lo para isso, vamos dar-lhe material didático, vamos fazer uma avaliação que lhe vai permitir ver se os jovens estão ou não estão a atingir os objetivos necessários. Se disser isso ao professor, se ajudar o professor a algumas deficiências ou a algumas melhorias que possam ser obtidas com ele, eu sei que os professores respondem. Nós em Portugal tivemos muitas dificuldades económicas e houve uma série de problemas económicos. Os professores sofreram, como sofremos todos, entre 2011 e 2014, mas a realidade é que em 2015 os alunos provaram que sabiam mais. Ou seja, porque é que os alunos em 2015 sabiam mais do que em 2011, tendo passado por toda essa crise financeira? Porque os professores deram o seu melhor e tinham objetivos claros à sua frente.